Atos, capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos. Mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi. Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta. E agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos. E resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo,
entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então, voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho. E o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso, estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam.
E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois, os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Glória a Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Meu Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez em oração, ó Pai, neste Monte Santo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradeço, meu Pai, pelo dia de amanhã. Senhor, eu creio, meu Pai, que breve o Senhor há de vir buscar, Senhor, a tua igreja, meu Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. A tua palavra fala de Ananias e Safira, que criou um desígnio em seu coração. Senhor, às vezes também, Senhor, permitimos, Senhor, criar desígnios em nosso coração, colocar desculpas, Senhor. Oh, Senhor, desculpa para não orar, desculpa para não buscar. Oh, Senhor, e sabemos que precisamos fazer tudo isso com todo o nosso coração. Sabemos que o Senhor só aceita o nosso sacrifício quando ele é feito com prazer, com alegria, Senhor. Ó Deus, levanta, Senhor, o abatido, o desanimado. Levanta, Senhor, o fraco na fé. Senhor, tenha misericórdia. Nós vimos nesta palavra, Senhor, o quão sério é a presença do Teu Espírito Santo na igreja. Ó Deus, olha a realidade, Senhor, que estava diante dos olhos da Tua igreja. Essa situação que aconteceu na igreja primitiva. Todo mundo, Senhor, criou um grande temor em seu coração e percebeu que com Deus não se brinca. Eu posso brincar, Senhor, com meu amigo. Realmente, Senhor, posso brincar com meu filho, com meu irmão, com minha família. Mas quando se trata da realidade do mundo espiritual que está em nosso meio, quando se trata da Sua presença, Senhor, precisamos de reverência, temor. Senhor, tenha misericórdia de nós, pois a Tua palavra fala, Senhor, que sem santificação ninguém verá a Deus. Santifica-nos, Senhor. Jesus, quando orou, Ele mandou, Ele pediu, na verdade, Senhor Pai, santifica-os na verdade, pois a verdade é a Tua palavra. Todos os dias, Senhor, estamos postando aqui neste canal a Tua palavra, na voz desse grande homem, Senhor,
que ministrou a todo o Evangelho de forma gloriosa, Senhor. E hoje nós podemos desfrutar a Bíblia em áudio, Senhor, de forma maravilhosa. E muitos perdendo, Senhor, essa oportunidade de se alimentar. Oh, Senhor, nós te pedimos, meu Pai, que a Tua palavra ela seja enxertada em nossos corações de forma gloriosa, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa me dar força ao ouvinte, Senhor, da igreja, para vencer as grandes dificuldades. E é isso que Jesus fala sobre firmar os pés sobre a rocha, Senhor, para que quando a tempestade passar, não seja abalado, mas se firmarmos a nossa fé, se firmarmos a nossa casa é o nosso lugar de paz, de descanso. Se nós depositar a nossa confiança, a nossa paz, o nosso descanso em nossas próprias certezas, Senhor, poderemos em algum momento cair. Mas se colocarmos a nossa confiança em Ti, confiar, meu Pai, na Tua palavra, pode passar o vento que passar, Senhor, nós estaremos de pé. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Senhor, por todos os irmãos, por todas as irmãs do Ministério Canto de Sião, todos os ouvintes, aqueles também que nos ouvem que não é desse ministério. Oh Pai, tenha misericórdia, atende o nosso clamor. Espírito Santo, venha nos encher, venha nos encher. Nós olhamos para a Tua palavra e vimos, Senhor, que toda uma cidade vinha só para ver o operar do Teu Espírito através da vida dos Teus servos, Senhor. E é o que nós estamos precisando hoje, Senhor, de homens e mulheres de Deus, Senhor, que tenha unção sobre a sua vida, para trazer a realidade do verdadeiro Evangelho, o poderoso Evangelho que liberta, que cura, que faz milagre acontecer. Quantas pessoas sofrendo com câncer, com diabetes, com sangue, problema no sangue, pulmões, nos rins. Quantas pessoas sofrendo do coração, precisando de um milagre, Senhor. Cadê os homens de Deus, meu Pai? Misericórdia, Senhor. Eu sempre falo, meu Pai, e não tem medo e não tem vergonha, que está faltando realmente a unção e homem de Deus. Faz vergonha, Senhor, para nós do ministério. A igreja primitiva, um diácono ganhou toda a cidade para o Teu reino, curou todos os enfermos. E hoje os líderes não têm poder para curar uma dor de cabeça. Misericórdia, Senhor. Não deixa a Tua igreja, não nos deixa nessa situação, Senhor. Derrama a Tua unção, meu Pai, poderosa sobre nós. Sobre nós está a promessa. Sobre nós está essa grande promessa desse poderoso Evangelho, Senhor. Oh, meu Pai, mas a verdade é que não queremos às vezes renunciar à mentira. Não queremos renunciar o ganho indevido. Não queremos renunciar os olhos altivos, a inveja. Não queremos renunciar às vezes em falar do nosso próximo. E cada coisa, Senhor, que parece que não tem nada a ver,
cada coisinha que fazemos que o nosso coração sabe que é errado quando abrimos nossa boca para falar de alguém ou qualquer outra coisa, ou quando podemos cobiçar o que não é nosso. O nosso coração sabe que está errado, mas ele é teimoso e faz. É isso que está acontecendo com a sua igreja, Senhor. Não tem cumprido a tua palavra, então o poder não pode vir. Tenha misericórdia, Pai, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, Senhor, em que essa oração, o teu filho, a tua filha participar comigo. Senhor, em nome de Jesus, repreendo este mal, perdoa o pecado, enche do teu Espírito, Senhor, com a virtude do alto. Levanta-nos na terra, Senhor dos viventes, para fazer a diferença, para que o Evangelho, Senhor, não seja envergonhado como tem sido. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia que é grande. Eu te agradeço nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa a cada um, a cada ouvinte, e que possa receber a vitória nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. Para dar-te mais graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora
minha canção e te cantamos assim, Senhor. Levanta tuas mãos e diz a Ele: graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Oh, graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Te dou graças, te dou a glória. Vamos escutar a Rudy tocando o sax. Desfrute a presença do Senhor.